Oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Natália, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Tô trazendo aqui esse vídeo de hoje pra falar de algumas leituras que eu fiz há um tempinho atrás, foi no mês passado, mas ainda não tive a oportunidade de conversar com vocês a respeito disso, que são os dois novos livros da Colleen Hoover que eu li. Na verdade, eu fiz propositalmente isso, eu já tinha lido Verity, da Colleen, e amei a escrita, amei o jeito como ela conduz a história, e eu sei que foi o primeiro livro de thriller que ela fez, então os outros que eu iria ler seriam necessariamente de romance. Então eu queria, assim, ver o que ia acontecer lendo o primeiro livro dela e o último livro que ela lançou. Por isso vocês já devem imaginar que eu li Hopeless, ou Um Caso Perdido, que foi o primeiro livro publicado por ela, e também li Heart Bones, ou Até o Verão Terminar, que foi o último livro que ela publicou. Saiu recentemente em português e eu li ambos em inglês pelo Kindle Unlimited. E queria trazer aqui uma conversa mesmo sobre o que eu achei das duas histórias, o que eu achei que mudou, o que eu achei que evoluiu e o que eu achei que permanece sendo um problema nas histórias da Colleen. Mas antes de a gente começar o vídeo de hoje, eu quero lembrar vocês de se inscreverem nesse canal, caso vocês ainda não sejam inscritos, deixar o like aqui embaixo pra me ajudar no engajamento, me acompanhar nas redes sociais, que eu tô sempre postando conteúdo por lá. Se eu não tô aqui, eu tô lá, ou se eu não tô em nenhum lugar, eu vou avisar o porquê, geralmente por lá, porque é mais rápido, é mais fácil. Então, se você quer ficar por dentro de todo o conteúdo que eu produzo, é só me seguir por lá. Caso você precise comprar qualquer coisa no site da Amazon, se lembre, por favor, de utilizar meu link de associado, porque você me ajuda pra caramba sem gastar nenhum centavo a mais. E a Black Friday tá chegando e já tá no esquenta, na verdade. A Amazon tá liberando promoções incríveis e imperdíveis, então se você precisar ou quiser comprar alguma coisa, lembre-se de me ajudar usando o meu link. Sem mais delongas, vamos logo para o vídeo de hoje. Vou começar então falando de Hopeless, ou Um Caso Perdido, da Colleen Hoover. Foi o primeiro livro que ela publicou e acabou que depois ela também publicou um segundo livro que é como se fosse a visão do Dean Holder, que é o nosso protagonista, personagem principal, sobre todos os eventos que aconteceram no Hopeless. Eu achei um livro, assim, bem ok. É um livro que parece muito com a escrita que eu tinha quando eu comecei a escrever. Eu digo tinha porque vai estar presente também no primeiro livro que eu vou publicar agora, mas não mais nos livros que eu escrevi depois. Existe uma narrativa muito periodizada e meio inflexível que eu não acho que cabe mais no meu tipo de escrita, e que eu vi isso nesse primeiro livro da Colleen, o que me deu até uma alegriazinha. Eu pensei, olha, se a gente começou parecido, talvez eu fique um dia tão boa quanto ela. Ela data os acontecimentos a partir de datas, né? Ela marca os acontecimentos a partir de datas e hora do dia. E é uma coisa muito mecânica, assim, tipo 16h47. Tipo, não é tão importante assim você indicar a hora que aquilo tá acontecendo, é uma informação meio fanfiqueira, meio fanfic. Eu digo isso porque é uma prática que se vê muito em fanfics e foi de onde eu peguei essa mania de colocar hora nos acontecimentos, que é um elemento que não é tão essencial assim, mas ele está assim presente no meu primeiro livro também. Mas Hopeless vai contar a história da Sky, uma menina que cresceu meio reclusa do mundo por causa de uma proteção excessiva da mãe. Ela não tem acesso à internet, computador, televisão, porque a mãe dela detesta tecnologia e ela sempre estudou em casa. Só que no último ano dela, do ensino médio, ela quer frequentar uma escola normal para que ela possa juntar os pontos necessários e conseguir entrar numa universidade. E ela e a vizinha dela são melhores amigas, porém a vizinha dela está se mudando para outro país, se não me engano é para Itália, então elas meio que estão tendo que se despedir, ao mesmo tempo que a Sky está entrando em todo este novo contexto, que é ir para uma escola presencial, que é conviver com outras pessoas. E ela tem muito o hábito de correr. Quando ela chega na escola, ela até vê que ela tem ali uma oportunidade de talvez integrar o time de atletas do atletismo da escola, né, pra correr, mas acaba que ela perde o dia da inscrição e do teste, ela não vai. Um dia no mercado, ela está no mercado, a mãe dela foi fazer uma viagem e ela acaba vendo esse cara que faz ela ficar um pouco
desconcertada. E o que mais chama a atenção nesse cara pra ela não é necessariamente que ele tem uma beleza estonteante ou que ele é muito fora do normal, mas principalmente porque ela tá acostumada a se relacionar com garotos que não mexem intimamente com ela. Tipo, ela não sente nada diferente, é um pleno comodismo. É isso, ela fica com um pouco de receio de que ela nunca vá sentir essas borboletas no estômago, essa sensação maravilhosa de se estar com alguém, esse desejo de estar com uma pessoa específica. Na verdade, ela tá ali, ela vem uns caras que ela pega, assim, ela não sente nada muito profundo, ela fica olhando pro teto e contando as estrelas que ficam no teto dela, pra ver se o tempo passa. E com o Holder, ela olha pra ele e sente que tem alguma coisa diferente ali, tem alguma coisa que mexe com ela, deixa ela fora da casinha, sabe? Só que ela não entende por quê, e ela foge desse tipo de sentimento, porque ela não conhece ele e tal. E aí tem uma mini interação ali nesse supermercado, na qual ele acha que conhece ela, que reconhece ela de algum lugar, e ele pergunta o nome dela, ela fala que é Sky. Eles têm tipo um arranca-rabo ali, eles não se dão muito bem de primeira e ela sai de lá, volta pra casa, mas ela tá toda mexida. E ela vai descobrindo que, na verdade, esse Holder, ele não tem uma fama muito boa, nem na escola, nem na cidade. As pessoas não falam muito bem dele, falam que ele bateu num menino que era gay só porque era gay, foi um crime de ódio. Ela meio que não quer acreditar nessas coisas, porque é o primeiro menino que faz ela se sentir desse jeito e aí ele é um cara babaca, ela não quer acreditar nisso. E aí, quando ela começa a frequentar a escola, a amiga dela já foi embora, já foi para outro país, e ela faz um melhor amigo na escola, meio que eles se unem porque eles são os excluídos, e ela começa a sofrer um pouco de bullying na escola. As meninas enchem o saco dela pela aparência dela, chamam ela de N coisas, pregam bilhetinhos no armário dela. E como é de se esperar, ela e o Holder começam a se conhecer melhor, eles vão correr juntos, eles começam realmente a se abrir um com o outro, e algumas coisas do passado dela vão sendo reveladas. Alguns comportamentos que ela carrega naquele momento e que são justificados por experiências que ela teve enquanto mais nova vão sendo levados à consciência dela por N motivos. E aí a gente vai acompanhar essa descoberta dela do próprio passado, do que aconteceu, porque a Sky é adotada e ela não sabe quase nada sobre o que aconteceu antes da adoção dela, e como ela é privada de internet, televisão, essas coisas, ela não tem rede social para conversar com ninguém ou para procurar as coisas. Então ela é bem privada de informação mesmo. E essa parte aqui eu falei sem spoilers, tá, gente? Eu não vou dar spoilers aqui sem avisar, podem ficar tranquilos, tá? Eu vou falar agora o que eu achei desse livro. Eu gostei desse livro, eu achei que ele é um livro que você se envolve bastante, você quer conhecer mais sobre o que tá acontecendo, você quer descobrir junto com a Sky sobre o passado dela. E eu acho que a Colleen, ela é muito boa em escrever personagens masculinos. Eu não posso dizer com tanta propriedade as personagens femininas dela, porque todas que eu li até agora, elas meio que parecem a mesma pessoa. Elas não têm muitos nuances de personalidade que permitem que a gente distancie uma da outra. São todas meio irreverentes, meio donas de si, e sabem de tudo, e meio entronas. São todas muito parecidas, então eu não consegui ainda ver uma grande evolução das personagens femininas da Colleen, mas eu gosto muito dos personagens masculinos que ela escreve. Eu acho que eles são muito envolventes. Eu consigo achar eles atraentes sem nem ver nada, sem nem ouvir nada. Só de ler eu consigo ver como que realmente eles cativam a energia da personagem principal. Eu achei esse livro muito arrastado em algumas partes. Ele dá umas barrigadas numa hora e do nada ele fica rápido demais. Eu achei que ela não soube distribuir bem o ritmo da narrativa. E eu acho que isso é perfeitamente normal, já que era o primeiro livro que ela estava publicando, então com certeza tem muita coisa que a gente aprende com a prática mesmo. Achei o ritmo muito estranho, não faz sentido, é desequilibrado. Achei que o relacionamento dos dois, do Holder com a Sky,
ele escalona muito rápido, até um minuto que eu vou colocar aqui. Então se você não quer spoiler, pula pra esse minuto aqui, que é quando eu vou começar a falar do próximo livro, que é o Heart Bones. E apesar de ter sim o background de que eles sempre se conheceram e de que eles eram amigos de infância e por isso que eles se amam tanto, eu acho que ela perdoa ele muito fácil por ter escondido esse segredo dela. Ela fica bem muito rápido, sendo que as outras coisas demoram muito mais tempo pra acontecer. Achei a história muito mirabolante, mas isso quase nunca é uma crítica pra mim, porque eu acho que ficção também é sobre isso, sobre histórias mirabolantes que talvez nunca fossem acontecer na vida real, ou fossem porque as pessoas são loucas. Mas a pior parte pra mim, a mais mirabolante pra mim, é a cena que a Sky e o Holder, eles vão na casa antiga da Sky e o pai dela tá lá, e eles presenciam o pai dela se matar, e isso não afeta eles em quase nada. Fora o fato de que eles resolvem tudo com o sexo e que nada abala eles nesse sentido, né? Eu acho isso extremamente estranho, porque pra mim não faz o menor sentido você ver seu pai se matar de manhã e à noite você tá super feliz com o seu namorado transando horrores no hotel. Eu acho ok o fato da mãe adotiva dela, na verdade, ser a tia e ela ter perdoado a mãe dela. Eu acho que faz sentido sim, porque foi aquela pessoa que cuidou dela a vida inteira e tirou ela de um lar abusivo. Achei ok ela perdoar também, apesar de que foi muito instantâneo também. Eu achei mais ok do que, por exemplo, o que aconteceu com o pai dela, por exemplo, e do que aconteceu com o Holder, que ela perdoou ele, sendo que ela mal conhecia ele. Ela conhecia ele há 2 meses, descobriu que ele tava mentindo pra ela o tempo inteiro e não fez nada. E ela simplesmente aceitou isso e achou que tudo bem, faz sentido ele ter escondido de mim, sendo que pra mim não faz o menor sentido, não. Ele não precisava ter mentido que não conhecia ela, ele podia não ter contado todos os detalhes de primeira, mas ele mentiu o tempo todo. E ela perdoou ele assim porque ela tava apaixonada. E não faz sentido porque pra mim eles tinham pouco tempo de convivência pra ela ter esse amor tão surreal por ele. Fora o fato de que eu acho que seria praticamente impossível a tia barra mãe dela fazer o que fez, esconder dela durante tantos anos, sei lá, 12 anos, a verdade, e privar ela completamente de rede social e de internet, de telefone, de televisão, e de, tipo, nunca terem ido pra aquele lado procurar ela, sendo que é muito óbvio que se uma criança desaparecesse numa família, eles iam no mínimo ir atrás de todos os membros daquela família. E ela é tia da Sky, a mãe dela é tia dela, não é um parente distante, é tia. Então com certeza eles iriam atrás dessa mulher. E ela mora tão perto de onde ela morava antes, de onde ela morava quando ela era pequena, com o pai dela, que seria basicamente, praticamente impossível ela conseguir ficar escondida tanto tempo. Eu gosto como a Colleen, ela vai amarrando pequenos detalhes que ela vai deixando pra trás, como o próprio nome do livro, Hopeless, como a tatuagem que ele tem, que é Hopeless, como as estrelas no teto e o porquê do nome dela, a pulseirinha. Eu acho que todos esses detalhezinhos são bem amarradinhos e a Colleen faz isso, e eu sei que ela faz isso de propósito, porque ela planta lá atrás uma sementinha já sabendo o que vai se tornar, não é por acaso, é bem pensado, e eu acho que isso é um bom planejamento narrativo, porém não é suficiente para segurar uma história. Então esse livro foi bem 3 estrelas pra mim. Eu não acho que o amor deles foi insta-love, não foi instantâneo, eu consegui ver eles crescendo enquanto casal, porém quando eles chegaram no ápice, era uma coisa muito absurda, era um amor muito, sei lá, mind-blowing, muito inacreditável pra mim, a ponto de ele se tornar, de repente, o único porto seguro dela. Eu achei um pouco difícil de acreditar que isso seria cabível na realidade. Eu sei que, eu acabei de dizer que em ficção pra mim não tem problema ser mirabolante, mas isso não tem a ver com a história, isso tem a ver com relação entre pessoas. Então isso eu achei difícil de acreditar que aconteceria, que se aplicaria na realidade, e é um momento do livro que você para e começa, tipo, e você lembra que você tá lendo. Eu dei 3 estrelas pra esse livro, acho que ele tem coisas boas, mas tem bastante coisas que me desagradam,
Porém, não é de maneira alguma um livro ruim, é um livro médio, 3 estrelas, e por isso eu dei 3 estrelas. Falando agora de Harbones, ou Até o Verão Terminar, esse já foi um livro que eu gostei muito mais, eu achei que é um livro muito mais bem construído. Ele vai contar a história da Bea, uma garota que ela vem de uma condição bem pobre, ela tipo não tem, realmente ela não tem nada, a mãe dela é dependente química, e o livro já começa com a mãe dela tendo uma overdose no sofá. Isso não é spoiler, tá tipo nas 3 primeiras páginas do livro. E a Bea não sabe o que fazer, porque ela não tem nada, ela trabalha numa rede de fast food, então ela recebe pouco, ela mora num trailer com a mãe, e a mãe tá devendo aluguel. Porém, ela tem um pai que é bem ausente, porque na verdade ela foi fruto de um casinho de uma noite ali da mãe dela. Ela não foi planejada, e aí assim que a mãe dela descobriu que estava grávida, o pai se dispôs a ajudar financeiramente, mas nunca foi presente na vida dela. Só quando ela era mais novinha que ela ia visitar ele uma vez por ano, e ela ainda fazia isso, uma vez por ano ela ia lá visitar ele, mas não era nada, uma relação nada íntima. O pai dela se casou de novo, se tornou muito bem sucedido, não só na carreira dele, como também no casamento, porque a mulher tinha bastante dinheiro também, e essa mulher com quem ele casou já tinha uma filha. Quando ela se vê nesse cenário em que a mãe dela teve uma overdose no sofá, a mãe dela morreu, ela não sabe o que fazer, ela simplesmente junta aquilo que ela tem, que é tipo uma mochilinha e um quadro específico, que é esse tipo de simbolismo que a Colleen traz para as histórias dela, que na verdade não tem tanto propósito, mas eles trazem uma profundidade pra personagem, né? E aí a Bea liga pro pai dela e diz que quer ir visitá-lo durante o verão. Ela ganhou uma bolsa, né, como jogadora de vôlei na universidade. E então ela sabe que ela vai conseguir viver bem ali na universidade, ela tem aonde morar, ela tem onde ficar, mas até o início das aulas ela não vai ter onde ficar, porque a mãe dela morreu, o trailer tá com o aluguel atrasado e ela não tem como pagar. Então ela tem a ideia de ficar com o pai dela durante o verão até a universidade começar, e aí ela pode ir pra universidade e aí já vai estar tudo bem, vai ficar tudo de boa. O pai dela aceita na hora, mesmo sem saber que esse é o plano dela. Pra ele, ela tá indo só visitar mesmo. Na verdade, eles têm uma relação meio estranha pela distância, e principalmente porque ela guardou muita mágoa do fato de ele não ter ido no dia da formatura dela, dizendo que tinha sofrido um acidente, quebrado a perna, e aí quando ela chegou lá, ele tava perfeito, com a perna perfeita, e aí ela não se importou em mentir pra ele também. Quando ele buscar no aeroporto, eles pegam uma balsa para chegar até o lugar onde fica a casa de praia deles. E nessa balsa ela conhece um garoto chamado Samson, que tá tirando fotos dela. E ela fica super constrangida porque no momento ela tá fazendo uma coisa constrangedora. E acaba que depois eles têm uma mini interação ali, mas uma coisa meio arranca-rabo, tipo Sky Holder. E aí ela chega na casa do pai dela, ela vê que ele é super bem sucedido e que a casa é linda e enorme e que a filha deles é linda e super simpática. Ela acaba descobrindo mais pra frente que esse Samson, ele também mora em alguma casa ali daquela ilha, daquela praia. Ele também tem uma casa ali, que ele é muito rico e que ele é amigo do namorado da irmã postiça dela. E aí eles acabam, como é de se imaginar, desenvolvendo ali uma amizade, uma conversa. Os dois têm dificuldade de se abrir, de falar dos próprios sentimentos, e aí aos pouquinhos um vai se abrindo pro outro e coisas acontecem, né? Esse livro realmente tem uma superioridade narrativa em relação ao Hopeless, sem dúvida. Com certeza a Colleen desenvolveu muitas habilidades dela de descrição e de fluidez da narrativa. Não tem barrigadas nessa história, a história é bem linear no sentido de que todo momento o ritmo ele é igual, ele não acelera nem fica lento demais, é bem equilibrado. Os personagens, levando em consideração assim, os dois principais, que são o Samson e a Bea, eu gostei muito do Samson. Eu acho igualmente o que eu disse no começo, eu acho que a Colleen tem uma habilidade muito boa de escrever personagens masculinos. Não gostei muito da Bea, achei ela um pouco chata e
meio petulante, assim, ingrata mesmo. Ela é muito cheia de si, apesar de ser completamente insegura. Eu não gostei dela mesmo, eu não achei uma personagem ruim, apesar de que ela é muito, muito parecida com a Sky. A Sky é mais doce que ela é mais petulante mesmo. Agora eu vou pra partezinha com spoilers de Até o Verão Terminar. Se você não leu esse livro ainda, pula pra uma minutagem que vai ficar aqui, que aí eu vou começar a falar da comparação dos dois livros, o que eu acho que mudou. Mais uma vez, eu me deparo com um romance que ele é muito avassalador, ele é muito irracional, bem como o romance de Hopeless. É um romance que, assim, invade a Bia de uma forma que ela quer desistir de tudo que ela construiu por causa de um garoto. E não deveria ser assim, porque como uma pessoa que tem um histórico no qual ela sempre dependeu de outras pessoas, então ela dependia do pai, do dinheiro que vinha do pai, ela dependia dos programas que ela fazia para ganhar um dinheirinho, ela sempre viveu apertada, e aí ela recebe uma oportunidade de ter uma garantia do futuro dela, pelo menos por um tempo, que é com a bolsa que ela tem na universidade, e ela se propõe a abrir mão disso para poder ficar ali e dar suporte para um cara que mentiu para ela sobre a vida dele e que ela conhece há pouquíssimo tempo. Se você olhar pela construção da personalidade dessa personagem, você vai entender que a Bia, se ela tivesse uma linha correta, né, se ela seguisse realmente a personalidade dela, ela nunca faria isso. E eu sei que ela fala que mudou, né? Eu sou outra pessoa. Realmente, ela para de mentir compulsivamente, ela para de ser uma pessoa super fechada e ingrata com o pai dela e com as pessoas que estão acolhendo ela muito bem. Isso é o que mais me irritava no começo do livro, porque aquelas pessoas não tinham obrigação nenhuma de tratar ela tão bem quanto ela estava sendo tratada. E mesmo assim, ela continuava tratando todo mundo mal, mentindo pra todo mundo, sendo grossa. Mas isso não muda a sua personalidade, porque pra mim ser grossa não é parte da personalidade. Ela simplesmente parece que apaga todo o histórico de não sei quantos anos de vida dela, 17 anos, não sei, por causa de um cara que ela conheceu há 2 meses. E pra mim isso não tem sentido narrativo, pra mim isso não faz sentido pra essa personagem. Eu entendo que paixão realmente é uma coisa que mexe com a sua cabeça, é meio avassalador mesmo, te tira da casinha mesmo, só que você não apaga tudo que você já viveu. Ela fica tão apaixonada, tão cegamente apaixonada, que ela quer abrir mão da carreira dela, do futuro dela, que inclusive mentiu pra ela sobre toda a vida dele. Então a gente tem aqui duas histórias que são muito parecidas nesse sentido. E ela perdoa ele na maior facilidade, inclusive se opõe à própria família que tá ali com ela o tempo todo, apoiando, dando suporte, fazendo tudo que essa garota quer, dando tudo na mão dela. Ela se opõe a essas pessoas pra ficar com um cara que mentiu pra ela sobre a vida inteira dele. Mentiu pra ela por 2 meses. Vou dizer que o final não é bonitinho? Claro que é bonitinho, né, gente? O final é uma gracinha, chorei, os dois ficaram juntos, ele saiu da prisão e eles ficaram juntos. Ai, que lindo, que fofo. Mas também bem irreal, bem difícil de acreditar, principalmente porque se você pensar, eles ficaram juntos por 2 meses e separados por 5 anos. Será que esses 2 meses seriam capazes de segurar esse sentimento por 5 anos sem você sequer se comunicar com a pessoa? E mesmo assim, quando aquela pessoa, você reencontrasse aquela pessoa, ia ser igual? Eu acho difícil de acreditar. Como que você fica 5 anos sem ver a pessoa? Uma pessoa que você conhece há 2 meses. Você fica 5 anos sem ver, reencontra e nada mudou. Tá tudo exatamente igual. Mas, pra poder tornar a história bonitinha, isso é verdade pra história. E foi ok, chorei, né? Porque eu sou uma chorona. Pra esse livro eu dei 4 estrelas. E eu ainda acho que é uma nota muito alta por todos esses problemas que eu apontei. Mas também não acho que é tão pouco melhor que o Hopeless pra dar, tipo, 3 estrelas e meia. Então vou dar 4, qualquer coisa eu mudo depois. Mas a princípio, 4 estrelas. Agora, gente, vamos para o comparativo. O que eu achei que tem de parecido, o que melhorou, o que não melhorou. O que melhorou, claramente, é o conhecimento técnico da Colleen. Os personagens são mais interessantes e mais palpáveis, digamos assim. Eu consigo imaginar pessoas reais que se parecem com o Samson
e com a Bia, mais do que eu consigo imaginar um Holder e uma Sky. Apesar de que eles também são bem construídos. Eu acho que a questão de construção de personagem nunca foi um problema pra Colleen. Mas o ritmo narrativo certamente é infinitamente superior no Heartbones. Ela aprendeu realmente como que a escrita dela se encaixa em cada período de tempo da história. Então é um livro muito mais fluido. Você lê rapidinho, apesar de ser um livro grandinho, né? Acho que também a construção de cenário é muito mais crível, é muito mais imersiva. Você realmente se sente ali na praia, naquele ambiente, naquelas casas. É difícil de você lembrar que você tá lendo aquilo que eu tinha falado, aquele momento da leitura que você percebe algo que é pouco crível e aí você lembra que você tá lendo. Isso não aconteceu pra mim em Heartbones. Eu sei que a Colleen, ela gosta de grandes revelações e grandes reviravoltas na história. Eu também gosto, eu também escrevo assim. E em ambos os livros existe essa grande reviravolta, essa grande descoberta das coisas. E eu achei que foi muito mais bem desenvolvido também no Heartbones, esse plot twist. Porque no Hopeless é assim, um parágrafão de alguém contando pra Sky o que aconteceu. Um parágrafo gigante, 2 páginas, explicando. Aí você fica tipo, entendi, legal. Tudo jogado na minha cara de uma vez. Muito bom. Agora, no Heartbones, vão sendo pinceladas da verdade. Ela vai realizando as coisas aos pouquinhos. E é como as coisas geralmente acontecem na vida real. Então, eu achei esse jeito muito mais interessante, muito mais legal, muito mais cativante do que o jeito de Hopeless. E joga tudo uma vez e depois você já não quer mais continuar lendo o livro, porque você já sabe o que aconteceu. Da Heartbones é mais pincelado, então você quer continuar a leitura. Uma coisa de ruim que eu acho que não mudou e que a Colleen deveria, repensar um pouco, são os personagens secundários. Tanto no Hopeless quanto no Heartbones, ela coloca pessoas muleta para os personagens principais que parecem que só estão ali para ajudar na construção narrativa, mas que não tem personalidade ou que tem uma personalidade muito plástica e que de repente ela esquece deles, ela joga eles fora. Por exemplo, em Hopeless, tanto a vizinha, que é a melhor amiga da vida da Sky, quanto o garoto que ela faz amizade na escola, eles simplesmente desaparecem no momento que o Holder fica mais em destaque na vida dela. Esse amigo que ela faz na escola, que ela diz que eles são irmãos, melhores amigos pra sempre, ele some, ele desaparece. A Colleen esqueceu que ela tinha inventado ele. E depois de toda a reviravolta, que é um momento tão frágil pra Sky, ela deveria procurar pessoas que ela confia. A melhor amiga dela, cara, que tá com ela há anos, a pessoa que ela mais deveria confiar, ela não fala nada. Nada pra garota. A garota tá lá na Itália, ok. Mas ela esquece que ela tem uma melhor amiga em 2 meses. E o menino que ela fez amizade na escola, que, sempre esteve do lado dela, queria ajudar ela o tempo todo, simplesmente apaga o garoto. Nem tem conclusão na história dela. O livro acaba e você não sabe aonde esses 2 personagens foram parar. E essa coisa se repete no Heartbones. Tanto a Bia, ela tem uma melhor amiga que chama Natália. Eu lembro o nome só porque é o meu nome, porque desses 2 personagens do Hopeless, eu não faço a ideia do nome deles, de tão insignificantes que eles foram. No Heartbones, ela tem literalmente uma conversa com a melhor amiga dela. Ela liga pra melhor amiga dela pra falar uma parada nada a ver, só pra criar um pretexto pra o Samson e ela terem uma conversa X. E depois a garota desaparece. É uma coisa assim, absurda. É absurda porque não é uma conversa tipo assim: oi, tudo bem? Como é que tá a escola? Comeu hoje? É tipo assim: Bia, onde você tá? Eu descobri que a sua mãe morreu, você desapareceu. Aí ela fala tipo: eu vim ver o meu pai. Nossa, Bia, mas você tá bem? Sim, eu tô bem. Meu Deus, o Samson tá aqui, depois a gente se fala, tchau. A mãe da garota morreu. Ela foi pra outra cidade e a melhor amiga simplesmente nunca mais conversa com ela. E aí, a Colleen literalmente elimina essa personagem da narrativa e ela nunca mais aparece. Até que os outros personagens secundários, eles aparecem mais, tipo a irmã postiça da Bia e o namorado da irmã postiça, porque é um ciclo de amizade ali que é, de certa forma, importante pra continuidade da narrativa. Mas esses outros personagens parece que eles só estão ali de muleta, só que a Colleen traz uma importância pra eles, não faz sentido eles aparecerem.
Se fosse tipo, uma colega da escola, uma colega de trabalho, meu chefe me ligou pra perguntar onde eu tô porque eu não fui mais trabalhar. Diferente, realmente, se o chefe aparecer uma vez e você falou, olha, tô em outra cidade, não vou trabalhar mais, não tem por que seu chefe voltar a te ligar. Agora, sua melhor amiga, também acho que, assim, eu li 3 livros da Colleen, né, até agora. Achei todos os personagens muito parecidos. Os homens são muito atraentes e irônicos, meio misteriosos, e as garotas são inseguras e meio petulantes e meio respondonas também. E a moça de Verity, ela é diferente porque ela é mais madura, porque ela é uma adulta. As outras duas, que são adolescentes, que é a Bia e a Sky, elas são muito, muito, muito parecidas. Eu acho que até hoje a melhor personagem que a Colleen escreveu foi a Verity. Todas as outras são meio flat, assim, meio plásticas. Assim, se fosse colocar um segundo lugar, eu colocaria que a Bia é a segunda que eu mais gostei, não porque eu gostei dela, mas porque eu gostei da construção, porque eu odiava ela. Se um autor é capaz de fazer você odiar um personagem, ele fez um bom trabalho. Outra coisa que é muito semelhante nessas duas histórias é o fato de que o garoto, ele é facilmente perdoado por suas mentiras. A gente tem 2 histórias onde a garota se envolve com um cara que tem segredos. Não necessariamente mentiras, né? Tem segredos e que, quando eles são revelados, muitas coisas são descobertas e elas perdoam facilmente. Então, assim, também isso talvez tenha ajudado a fazer com que as histórias fiquem muito, muito parecidas. Acho que os 2 casais, eles são muito parecidos, apesar de ter todo o pretexto do Samson e da Bia, tipo, damage attracts damage, tipo... Nós 2 somos quebrados e por isso a gente tá junto. E eu acho que sim, o desenvolvimento do relacionamento do Samson com a Bia é muito mais legal, muito mais bonito, faz muito mais sentido. Eles realmente combinam e se unem muito mais do que o Holder e a Sky, na minha opinião. Apesar disso, pra mim, os casais continuam sendo extremamente parecidos, a ponto de que eu não consegui notar tanta evolução assim, apesar de haver uma certa evolução, não foi tão significativa. Chegando às minhas conclusões finais. Sem sombra de dúvidas, Horrorbones é muito melhor que Hopeless, em todos os sentidos em que se é possível ser melhor, mas assim, as histórias são muito parecidas. Talvez isso seja bom pra comparação, igual eu tô fazendo aqui. Talvez não. Talvez isso seja um sinal de que faltou um pouco de criatividade. Acho que os personagens são muito parecidos, os romances são muito parecidos, apesar de que de Até o Verão Terminar é muito melhor. São muito melhores os personagens e o romance. Eu li Verity, foi o primeiro livro dela que eu li. E eu fiquei completamente apaixonada desses 3, continua sendo o meu preferido. Não só porque é um thriller e a vibe é diferente, mas porque eu gostei muito mais dos personagens. Mas também continua com esse problema, por exemplo, dos personagens que são descartáveis. Então eu não sei se isso é um problema recorrente, mas em 3 livros já aconteceu, né? Então... Me diz aí o que você acha. Você já leu esses livros da Colleen? Você concorda com a minha opinião? Você discorda? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Se você é novo por aqui, caiu nesse vídeo de paraquedas, gostou do conteúdo, se inscreve nesse canal, gente, por favorzinho, vamos crescer aqui. E aproveita, me acompanha nas redes sociais, que eu posto conteúdo literário por lá, no TikTok, no Twitter, no Instagram. Já salva meu link de associado no seu navegador. Então é isso, minha gente. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.